esses incidentes que tem envolvendo animais em Iporá. E é assunto importante que nós vamos desenvolver aqui, porque muita gente fala sobre o jacaré que tem no lago, fala sobre as agressões de abelhas em pessoas aqui em Iporá, já tivemos sérios fatos nesse sentido, é a caixa de marimbondo que surge em um local próximo das pessoas. São várias situações que nós vamos relatar aqui agora, e para falar disso eu recebo ele, o sargento Ulisses Pérez, do Corpo de Bombeiros de Iporá. Sargento, prazer primeiro te conhecer, que nós não tínhamos ainda tido um contato presencial. E prazer te receber aqui. Boa noite. Prazer é meu, Valdeci. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar explanando algumas situações e dar uma boa noite aí a todos que estão nos ouvindo aí nas redes sociais. Muito bem. Além de bombeiro, portanto, é biólogo. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre animais e as situações de risco envolvendo animais e pessoas. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, sargento, o seguinte, até que ponto essas ocorrências envolvendo animais são muito comuns aqui nas chamadas para o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros? Então, assim, em Porá, a gente tem muita ocorrência relacionada a animais. Em torno de 30% das nossas ocorrências são envolvendo animais. É gato que às vezes está no forro de uma casa, que pare ali seus filhotes. É um animal peçonhento que entra para dentro da residência, uma serpente. É, às vezes, até uma ave também que faz ninho. As pessoas, às vezes, deixam aquele espaço ali na parede entre o telhado e os animais acabam entrando ali e fazendo ninho. Não, são gatos, papagaio, pomba. Marimbondo faz uma casa muito próxima ali a uma janela e começa a entrar para dentro da casa. Abelha Europa. Então, sim, esses animais eles causam, um transtorno para a sociedade e acabam ligando, e aí é a gente que vai lá para resolver. Então, são cerca de 30% das ocorrências do Corpo de Bombeiros, você disse aí, envolvendo animais. É um percentual alto, hein? É alto, é muita coisa mesmo. Assim, e não só animais silvestres, animais domésticos também. É gato preso em grade de portão, que às vezes ele enfia a cabeça, não dá conta de voltar, a gente tem que ele tirar. Às vezes é gato que entra no cano, da água mesmo, que vem da própria chuva, eles entram ali e ficam presos, não dá conta de sair. É cachorro que cai em cisterna, em fossa. Então, toda hora está tendo uma ocorrência envolvendo animais. É isso aí. Portanto, os bombeiros estão preparados para isso, especialmente um bombeiro que é biólogo, como é o caso aqui do Ulisses Pérez, sargento, aqui da Corporação Corpo de Bombeiros em Iporá. Obrigado a você que passa a nos acompanhar. Estamos iniciando aqui um bate-papo que vai ser muito interessante. Nossa transmissão tem apoios inicialmente aqui da nossa empresa, o Oeste Goiano Jornalismo e Serviço Limitada. Nós estamos aqui no nosso estúdio, aqui na Avenida 15 de Novembro, 1771, aqui nas proximidades do Lago Pôr do Sol. E daqui transmitindo para você, com apoios ainda do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região e está há mais de 40 anos servindo toda a família. Tem amplo estacionamento, vende pelo WhatsApp. E olha só o WhatsApp, 649-8154-1495. BioEnge Soluções Ambientais está conosco em nossas transmissões. BioEnge é regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da BioEnge é o 649-9623-5621, empresa da Maiara e do Wendel, servindo a nossa região na área de meio ambiente. Posto Rede Parceirão, tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060 e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise, análises clínicas que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Laboratório Bioanálise está no centro de nossa cidade, em Iporá, na Avenida Pará 365, e faz coletas em Piranhas, em Jalpaci e em Amorinópolis. Ulisses, eu quero te perguntar mais sobre algo importante. Nós sabemos que os bombeiros são treinados, como já disse, a coletar e a manusear esses animais. Quais os riscos aos moradores da cidade que se aventurarem a lidar com esses animais ao invés de chamar o Corpo de Bombeiros? Assim, o maior risco que tem
envolve animais peçonhentos, né? Principalmente serpentes. Então, assim, às vezes a pessoa não tem um conhecimento, porque assim, o pessoal conhece muito de jiboia, uma sucuri, a cascavel, que tem um chocalho, mas a gente tem centenas de espécies de serpentes, né, na fauna nacional. Então, assim, às vezes a pessoa acha que é uma determinada serpente, vai pôr a mão ali, pode se acidentar e tem um risco de letalidade, né? E peçonhento não é só a serpente, né? Tem outros. Não, tem escorpião, tem lacraia, né? A própria abelha. São venenosos. Né? Né? São animais que têm toxina. A própria abelha, né, para a pessoa que é alérgica, ela pode, né, desenvolver um quadro grave, chegar até a morte. Uhum. Então, e realmente, então, fica aqui o apelo, então, de não lidar com essa situação, chamar o Corpo de Bombeiros, né? Sim. Tem sido assim ou você tem notícia de que alguém nem sabe que o Corpo de Bombeiros está com essa disponibilidade para agir nesse sentido? Não, como é que está a nossa conscientização nesse sentido? Não, eu acho que nesse ponto aí o pessoal está recorrendo mesmo ao Corpo de Bombeiros. Ao Corpo de Bombeiros. Até assim, eu já fui coletar até sapo. Então, sapo dentro de casa. Às vezes a pessoa tem aversão àquele bicho, tem medo, não põe a mão. Então, às vezes a pessoa liga, é até curioso, mas a gente vai. Porque, infelizmente, né, se a pessoa tem medo, ela não vai conseguir, é o bombeiro. É o bombeiro que vai lá para retirar. E nós já tivemos aqui episódio aqui nesse prédio, viu, Ulisses? Aqui, uma vez, uma caixa de marimbondo surgiu na sacada do prédio. Tivemos que chamar o Corpo de Bombeiro e veio e, com muita facilidade, resolveu toda a situação. Assim tem sido, então, em Iporá. E vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo. Aí eu quero saber de você, Ulisses, sobre esses animais coletados nas ocorrências. Coleta ali um animal, que rumo dar a ele? Pois é, então, assim, essa é vamos dizer assim, uma situação bem controversa. Depende do animal. Por exemplo, a gente coleta... Tem pequenos animais, igual escorpião. Ninguém chama o bombeiro para pegar um escorpião. Geralmente a pessoa ali mata aquele animal na hora. Até porque é um animal, né, que oferece um perigo real. Mas como é um animal pequeno, resolve matar? Resolve. Mata na hora ali, né? Do ponto de vista legal, isso não traz problemas? Olha, a legislação, ela proíbe, né, qualquer tipo de matança de animal da nossa fauna silvestre. Porém, existe o artigo 37, né, da Lei de Crimes Ambientais, que em determinadas situações permite-se o abate de animais. Então, assim, só que esse abate, dependendo do animal, ele tem que ter autorização do IBAMA. Mas convenhamos, se tem um escorpião na sua casa, se for contactar o IBAMA para ter uma pessoa autorizada pelo IBAMA fazer, ou te dar uma licença para fazer a matança de um escorpião... A situação é urgente. É uma situação urgente, né? Então, assim... às vezes, se a pessoa capturar um animal, colocar em uma vasilha, levar e soltar, beleza, mas eu também não posso falar para a pessoa fazer isso, porque se ela for manusear o bicho e se acidentar, né? Então, é uma situação controversa. E agora sim, por exemplo, serpente, você falou de soltura de animais, né? Então, a gente coleta esse animal, o corpo de bombeiros, às vezes tem pessoas que falam assim, pô, vamos ligar para o corpo de bombeiros, ele vai pegar um animal, vai levar... Está resolvido o problema. Não. O problema ainda continua, porque o animal foi retirado de um local, que às vezes ele está vivendo ali já há algum tempo, e a gente tem que soltar esse animal. Porém, a gente vai soltar esse animal numa área que, às vezes, aquela área ela já está povoada, ela já está, assim, aquele ambiente ele está em clímax, vamos dizer assim, aquele ambiente está completo. Eu tenho todos os animais, porque os animais são territorialistas, eles defendem o seu espaço. Cobra mesmo, ele é um animal que ele vive sozinho. Então, ele acaba defendendo. Geralmente, quando você encontra cobras de uma mesma espécie juntas, elas estão reproduzindo. Então, esse animal ele é solitário. Então, se eu pego um animal de um determinado local e solto ele em outro, ele pode entrar em conflito com aquele animal que já está ali naquela área. E ele pode morrer ou matar o que está ali. Então, assim, é complicado, não é uma situação assim, simples. Tem que estudar cada caso. A gente solta. A gente não vai pegar um animal, vai sacrificar, porque não pode, não existe isso. Vocês não fazem isso jamais? Não fazemos, não sacrificamos animal nenhum. Então, é feita a soltura. A gente determina uma área, eu mesmo, quando vou soltar, eu procuro me diversificar. Solto aqui na saída da barra, numa área de
preservação, né? Nas fazendas tem as áreas que são de áreas de preservações legais. Se for animal perigoso, longe de humanos. O quanto mais longe, melhor, né? E assim, e aí a gente solta, outra vez a gente já solta na saída da Barra, já solta ali pro lado de Jacinópolis, então a gente procura variar, porque se eu solto sempre o animal no local, eu vou estar enchendo de bicho ali. E não é o ideal. Eles vão começar a entrar em conflito. E soltar também em áreas bem preservadas. Bem preservadas, né? Principalmente se for uma serpente peçonhenta. Igual assim, eu já capturei arara azul. É um bicho que já esteve ameaçado de extinção, não em extinção. Ele entrou, sim, num número crítico, né? A população estava correndo o risco de entrar em extinção. Então, quando eu coletei essa arara azul aqui, ela estava com a asa quebrada, e eu já entrei em contato com setas em Goiânia, falei sobre a arara, eles entraram em contato com um instituto da arara azul do Pantanal, acho que em Cuiabá. E eu levei essa arara para lá e de lá ela já ia para Cuiabá. Então foi para longe. Foi para longe. Então, e foi para um local bem apropriado. Foi para um lugar onde eles cuidam e tem especialistas que estudam a arara azul. Então, assim, cada animal merece um estudo. Merece vamos dizer assim, uma atenção. Outros você pode soltar que aquele animal ele vai conviver bem naquele local. E enquanto não se decide como fazer com o animal, o Corpo de Bombeiro tem o ambiente adequado para isso? A gente tem as nossas caixas de captura. Hoje mesmo a gente tem 4. Fica em cativeiro, fica lá, mas assim, é rápido, a gente dá um destino para ele. Tá? E com alimentação, enfim... A alimentação é uma questão, assim, depende do animal. Se a gente pega um filhote aí de um animal que é mamífero, a gente já aconteceu. Complicado. Deu dar leite, deu dar algum alimento para o animal, mas... um réptil, alguma coisa, você não vai alimentar, mas esses animais aguentam. Uma cobra mesmo, ela fica 30 dias sem se alimentar tranquilamente. Ela demora, a digestão dela é lenta. Então, uma cobra fica 30 dias sem alimentar? Até mais. Se for uma sucuri comer um bezerro aí, 3 meses quieta no lugar, só fazendo digestão. Muita coisa sendo aqui o objeto de nossa curiosidade nessa entrevista interessante com o sargento Ulisses Pérez, do Corpo de Bombeiros, falando sobre a captura de animais, as situações, as ocorrências envolvendo animais, que são as ocorrências mais diversificadas possíveis. Ulisses, você já falou em parte aí, mas eu quero saber de você, mais precisamente, quais são os animais mais frequentes a trazer risco. É a serpente, aqui no caso de Porá, os mais frequentes são os animais peçonhentos, são os mais comuns em ocorrências. Assim, em ocorrência, sim, igual eu te falei, eu nunca recebi uma chamada para alguém tirar um escorpião da minha casa. Geralmente é serpente, em relação aos animais peçonhentos. A aranha também, que é um outro animal peçonhento que a gente tem, a gente não recebe. Agora, um animal que a gente mais captura ou recebe chamada, no caso, é a abelha Europa. Né? Então, assim, nos últimos anos a gente teve um aumento da produção de grãos na nossa região. Então, de certa forma, houve um pequeno desmatamento na região de Porá. E, consequentemente, essas abelhas migraram para a cidade. Então, a gente teve muita abelha vindo para a cidade. E a abelha, quando ela está produzindo mel, ela se torna um animal agressivo. A gente teve caso aí de ocorrência aí, o ano passado de abelhas que atacaram, eu acho que 2 cachorros numa casa ali próximo, acho que até era donos de uma escola de inglês ali na Esmerino Pereira. Acho que esses cachorros vieram até a óbito, atacaram até o dono da casa, acho que ele teve até que pular na piscina. Eu me lembro. Teve Nós noticiamos. Teve uma ocorrência assim. Então, assim, esses bichos, quando estão produzindo mel, eles são agressivos. E aí é uma ocorrência corriqueira para nós bombeiros. O que a gente faz? Em Iporá tem alguns apicultores que são muito parceiros da gente. Um mesmo é o Vicente, a esposa dele está sempre ali na feira vendendo mel. Ele, sempre quando entra em contato, que é uma abelha de fácil acesso, ele vai e captura a colmeia, porque ele tem caixa e ele produz mel. Então, assim, eu até deixo aqui a oportunidade, se algum apicultor tem interesse, pode passar o telefone para a gente, porque a gente, indo nessas ocorrências, a gente liga para eles, eles vão lá e retiram a abelha. Quando esgota todas as possibilidades da gente retirar esse animal, né, aí é feito o extermínio. E esse extermínio ele é legalizado, porque esse animal pode trazer um risco e a abelha Europa ela não é um animal da fauna silvestre. Ela foi trazida da Europa para cá.
né? Ou da África, porque tem também a abelha africana. E hoje essa africana misturou com a europeia e a gente tem a africanizada, que inclusive é uma das mais bravas. Quando tá com mel, sai de perto, que ataca mesmo. É isso aí. É o nosso bombeiro, o sargento Ulisses, falando sobre as situações envolvendo animais. E a cobra é realmente o animal peçonhento mais perigoso. E eu quero te abordar agora, Ulisses, a respeito do caso assim, em que a cobra já chegou a atingir alguém, a ofender alguém, a envenenar alguém. Eu quero te perguntar agora sobre como é que está Iporá preparado para isso no que diz respeito aos hospitais. Todo hospital está preparado para isso e tem o soro ali para receber vítimas de picadas de cobras? Então, a serpente, primeiro assim, só para entrar um pouco mais nesse assunto aí, que é um assunto que eu domino mais, eu trabalhei muito tempo com serpente, tive um serpentário em Jataí, cuidava de mais de 200 cobras, tinha o biotério, a gente criava os ratos, dava para essas cobras, né? Era um projeto que a gente tinha lá. Então, eu trabalhei muito tempo e trabalhei também com acidente ofídico, junto com alguns médicos da Ozego na época. Então, assim, a serpente peçonhenta, ela é causadora, até 2017, ela era o animal que mais causava morte por acidente com animais peçonhentos. Porém, ela não é um animal que mais acomete o ser humano. A gente tem um número maior de acidentes com escorpião. Chega a ser 7 ou 8 vezes mais do que serpente. Por ano, a média é 200 mil acidentes no Brasil com escorpião. Muitos. E também, só que assim, também tem um soro anti-escorpiônico no hospital. Então, se a pessoa for picada por um escorpião, ela vai para o hospital. Se for um caso que precise de usar o soro, aí é o médico que vai avaliar, né, vai ser aplicado o soro. É o mesmo caso para a aranha. A aranha também existe soro anti-aracnídeo. Então, se a pessoa evoluir para um caso médio ou grave de sintomatologia, vai ter o soro para ela ali. Mas então, voltando para a cobra, ela acontece menos acidente. No Brasil, em torno de, todo ano, varia ali na casa dos 30 mil acidentes no Brasil, com serpente peçonhenta. Esses são os casos notificados. Pode ser que tenham casos que não são notificados, esses são os casos de pessoas que vão até o hospital. Todo mundo que sofre um acidente com animal peçonhento é feito um relatório do CIT, e isso vai para um banco de dados. Então, são informações que qualquer pessoa pode ter acesso, né, nos boletins epidemiológicos, tanto estadual quanto federal. Então, assim, as serpentes, elas têm um número menor de ocorrência, mas a letalidade da serpente é maior. Antes de se ter o soro antiofídico, a letalidade da serpente, jararaca, era em torno de 10% a 20%. Então, a cada 10 pessoas que eram picadas, chegavam no hospital, quando não existia o soro, 1 ou 2 ia morrer. Com o escorpião, essa taxa é bem menor. O escorpião, por exemplo, são 200 mil casos, morre aí 100 e poucas pessoas. Então, precisa aí de uns 1.000 acidentes para morrer um. É muito menos grave. A letalidade da serpente é maior. Porém, como o número de acidentes com escorpião está crescendo e o de serpente está diminuindo, hoje morre mais gente por acidente com escorpião do que com serpente, nesses últimos 5 anos. Então, o escorpião superou. Mas, então, voltando para a serpente, a pessoa foi picada por uma serpente. Ela não sabe se é peçonhenta ou se todo jeito vai para o hospital. Chegando no hospital, o médico, estando preparado ou não, pode ser um médico formado ontem, que está ali atendendo, ele vai ter a capacidade de atender. Por quê? Porque existe o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas. Todo estado tem um centro desse, aqui fica em Goiânia. Então, o que acontece? O médico vai ligar e ali tem um médico que ele é altamente preparado para atender e, né, em parceria com o médico que está ali no hospital, né, dar o diagnóstico e definir o que vai ser feito com aquele paciente que chegou. E o que acontece, Valdeci? Muita gente que chega, às vezes o animal não é peçonhento. É interessante, às vezes, a pessoa levar a cobra, porque pela cobra, ou tirar uma foto, hoje todo mundo tem um celular, tira uma foto da cobra, leva a pessoa. Para saber se é venenosa. Se é ou não é. O médico, às vezes, não vai saber, mas ele vai pegar essa foto e vai mandar para o CIT. O médico que está lá atrás do telefone, ele sabe. Tem um plantão nesse sentido. sentido. Tem um plantão 24 horas.
Então o cara vai informar, ó, não é peçonhenta, não, é uma jararaca. Só que mesmo se for uma espécie de cobra venenosa, uma jararaca, uma cascavel, olha que curiosidade, Valdeci. Às vezes você não precisa de aplicar o soro, porque a cobra ela pode dar um bote seco, que isso na biologia é chamado de bote de advertência. O que é isso? O animal ele não vê o ser humano como presa. Então ele vê mais como uma ameaça. Um animal grande, porte também, um cavalo, uma vaca. Então, uma serpente ela consegue dar o bote sem inocular veneno. E existem vários relatos. Isso é a intenção dela. Ela pode ter a intenção de passar veneno ou não passar veneno. Ou não passar. E isso vai do Golpe temperamento. Seco. Golpe seco. É o bote seco. Bote seco. Bote seco, é o bote de advertência. Então ela pode dar um bote para falar assim, ó, eu tô aqui e sou perigosa. O reino animal é É interessante. interessante. E se o cara insistir, não, vou continuar ali brincando com ela, às vezes o cara tá... Ele vai tomar um depois com veneno, às vezes. Então existe muito. E a cobra pode errar o bote. Ela pode dar o bote, no retorno o dente passa ali na perna da pessoa, faz um risco, e a pessoa, nossa, a cobra me pegou, vou para o hospital. Então o que acontece? O médico chega ali, põe a pessoa, olha, a pessoa não tem edema no local, a pessoa não tem mais nenhuma sintomatologia. Aí ele ligou para o médico do sítio. Quais são o diagnóstico? Qual que é o diagnóstico do paciente? O que ele está sentindo? Não, está bem, não está tendo nada. Fica em observação, não precisa do soro. Então existe isso também. E os hospitais nossos estão preparados com soro? Tá. A saúde pública, inclusive? Respondendo essa pergunta. O estado de Goiás, se não me engano, são 246 municípios. Existe, eu estava pesquisando hoje até para trazer esse dado para você, existe 86 municípios onde existe o soro. O soro, geralmente, ele fica na regional de saúde. Então, é eles que controlam. Então, chegou alguém ali, o soro está ali. Geralmente, a distribuição das cidades, geralmente são cidades maiores, porém, eles procuram minimizar a distância. Por exemplo, eu tenho soro em Porá. Qual que é a cidade uma cidade mais próxima e maior daqui até Aragarça? Não tem uma cidade grande. Não, mas vamos colocar em Caiapônia, vamos colocar em Bom Jardim. Por quê? Porque eu não posso ter uma distância da fazenda onde o cara vai levar mais do que 2 a 3 horas, que é o tempo viável para o cara chegar, é onde começam os primeiros sintomas. É 2, 3 horas após a picada. Então, esse período de 2 a 3 horas é tranquilo. A pessoa pode ser encaminhada para o hospital, que ela ainda está numa fase inicial dos sintomas. Se caso, a cobra inoculou o veneno. E aí é interessante também, eu não sei se... Qualquer cobra. Das peçonhentas, qualquer serpente. Tanto a jarará quanto a cascavel, geralmente é 2 horas. Apesar, assim, que a toxina da cascavel, ela é um pouco mais agressiva. A taxa de letalidade para cascavel é maior. Porém, a maioria dos acidentes é com jararaca. Por quê? Porque a cascavel tem um chocalho. Acho que todo mundo conhece uma cascavel. O barulho denuncia a presença dela. O barulho mostra a presença dela, o ser humano afasta. Então, não é muito comum um acidente com cascavel por conta disso. Graças a Deus ela tem aquele chocalho. Agora, um outro veneno que é muito tóxico é o da coral verdadeira. Tão tóxico quanto o da cascavel. Porém, a coral verdadeira, ele é um animal mais dócil, ele não é agressivo. E você pode passar perto dele que ele não vai te picar. Para você ter um acidente com a coral verdadeira, é só você for manusear o animal. Pisar nele ou for pegar. E uma coisa interessante é que existe, assim... Eu já até estava comentando com alguns colegas lá do Corpo de Bombeiro, que muito se fala, principalmente no interior, sobre aquele remedinho específico Pessoa. Não sei se você já viu falar dele. É um remédio que ele é feito natural, inclusive no rótulo dele vem lá uma cobrinha, um escorpião, uma lacraia, diz que ele serve para todo tipo de animal peçonhento. Você tomou, tá zerado. Dá para cachorro, dá para gado, dá para gente. E, na verdade, não existe dados científicos sobre esse específico Pessoa. E esse remédio, falso remédio, ele é vendido, às vezes, em casas agropecuárias, casas... Ele é vendido, mas ele é ilegal. A Anvisa, ele é proibido pela Anvisa. Nunca foi reconhecido. Nunca foi, não existe tem trabalho científico em torno dele. Então, muita gente me pergunta, mas e o específico Pessoa? Não vale. Mas o fulano tomou...
e não deu nada. É porque o animal não era peçonhento. Não era peçonhento. O cara falou, mas eu sei que era uma jararaca. Eu falei, bicho, nós temos mais de 100 espécies. Eu vou colocar 20 aqui fotos de serpente na sua frente. Eu vou te perguntar qual que é a peçonhenta. Você vai saber só a cascavel, porque tem um chocalho. Jararaca você não conhece. E muitas cobras se assemelham a jararaca. Aí hoje até surgiu uma discussão lá, com um bombeiro lá também, que é fazendeiro, ele falou assim, mas tem antigamente um tio meu usou aquele que vende em loja agropecuária um soro antiofídico para animal. Para animal vende, para uso veterinário. Então, o próprio fazendeiro pode comprar, não precisa ser um veterinário, ele pode aplicar num cavalo ou numa vaca. Só que é exclusivamente para uso veterinário. Aí você, mas por que eu não posso aplicar numa pessoa? Eu aplicaria se eu estivesse lá no meio do mato, ele dizendo. Eu falei, por que você não pode aplicar? E por que você pode aplicar num cavalo ou numa vaca? A vaca, se ela for acidentada com a cobra venenosa, você não vai pegar ela e pôr num carro e levar para um hospital veterinário ou para um hospital público. Você não vai. Uhum. Então, é compreensível que o dono da fazenda tenha isso ali para aplicar no gado. Agora, no ser humano, se você aplica, o soro, ele tem reação também. O soro antiofídico, ele é para salvar a pessoa em caso de picada de serpente. Mas tem pessoas que podem ser alérgicas até ao soro. Tem pessoas que, se tomar o soro, ela pode desencadear um quadro que pode levar ela à morte. Só que a taxa de pessoas que vão sentir esse efeito do soro é muito menor do que a pessoa que toma o soro. É igual vacina. Tem contraindicação vacina? Tem. Só que é melhor tomar do que não tomar. Uhum. Mas tem pessoas que podem ter uma reação alérgica à vacina. Então, o soro é a mesma coisa. Só que o que acontece? Você está lá no meio do mato. Se você aplica um soro que é de uso veterinário em você, e essa pessoa tem uma reação alérgica, você está lá no meio do mato. Quem é que vai aplicar um antihistamínico, uma adrenalina para reverter um quadro? Você está ali de um ataque, um choque anafilático. E o soro... E no hospital você tem um médico para te atender. Exatamente. Entendeu? Por isso você não pode usar lá no meio do mato um soro que é para animal. Porque o médico é que vai saber as condições do paciente, se pode ou não. Eu quero te perguntar também sobre o soro. É o mesmo soro para todo tipo de serpente? Não. Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque quando surgiu a pesquisa sobre soro antiofídico no Brasil, foi em torno de 1898, por aí, o Vital Brasil, lá em São Paulo, que depois fundou o Instituto Butantan, junto com Oswaldo Cruz, Adolf Luft, essa galera aí que começou a mexer com pesquisa na área de vacina no Brasil. Então, Vital Brasil, ele descobriu que tinha um médico francês que tinha feito o soro antiofídico a partir da naja. E ele publicou isso num contexto mundial, que aquele soro que ele produziu valia para qualquer cobra. Então, na época, o Vital Brasil ele trabalhava com muita gente que chegava a acidentar de cobra e morria muita gente em São Paulo. São Paulo tem muita cobra, muita jararaca. Então, o que acontece? Muitas espécies diferentes. Então, o que ele fez? Ele trouxe o soro para cá. E ele começou a aplicar. Só que ele já tinha resultados das pessoas que ele tratava, ele já tinha uma estatística de quantas pessoas morriam. Certo? Ele já tinha essa informação. Quando o soro veio, ele passou a aplicar nas pessoas que eram acidentadas com cobra e continuou a mesma estatística, não adiantou em nada. Então, o que ele pensou? Esse soro ele é específico. O veneno da naja é diferente do veneno da cascavel e da jararaca. Então, ele começou a desenvolver o soro no Brasil. E logo no começo de 1900 e pouquinho, ele desenvolveu o soro antiofídico. E aí, ele começou a ter resultado. Ele começou a ver que a taxa de letalidade, quando aplicava o soro, diminuiu. E aí, com o passar dos anos, ele viu que também não era o único soro no Brasil. Você tem o soro antibotrópico, que é para bótropes, que é a família que é o gênero das jararacas. Você tem o soro anticrotálico, que é para crótalos, que é a cascavel. Você tem o antielapídico, que é para as micruros, que são as corais verdadeiras. E você tem o antilaquético, que é para surucucu. E a surucucu ela só tem na Amazônia. Então, ela não tem no Cerrado.
No cerrado, 99% dos casos ou é jararaca ou é cascavel. E esses dois soros, o anticrotálico e o antibotrópico, que é para cascavel e para jararaca, eles podem ser misturados. Você forma o soro polivalente. Então, olha que legal. Em Goiás, praticamente a gente usa o soro polivalente, que vale para as duas. E os hospitais estão preparados Estão com preparados. os tipos de soro. Muito a gente bom. tem, nos 86 municípios de Goiás, tem regional que tem soro. Muito bom, muito bom. O sargento Ulisses Pérez, aí vocês estão vendo, ele tem muitos conhecimentos a respeito dessa lida com os animais. Ele é sargento do Corpo de Bombeiros de Iporá, sendo nosso entrevistado aqui hoje. Assunto realmente interessante. Nossa transmissão tem apoios do laboratório Bioanálise, análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e faz coletas em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Posto Rede Parceirão está conosco. Tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Posto Rede Parceirão está ali na GO 060, nas margens da GO, em Israelândia, e também em Iporá, porque o Posto Real, em Iporá, faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato é o 649-9623-5621, Maiara e Wendel, a serviço da região. Temos apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a nossa região. Mais de 4 décadas servindo toda a família. Tem estacionamento amplo e atende você pelo WhatsApp. Peça, compre pelo 649-8154-1495. Vamos dando continuidade aqui à nossa entrevista com o sargento Ulisses, falando a respeito desses incidentes envolvendo animais e a atuação do Corpo de Bombeiros. Falando ainda de serpente, Ulisses, nós falamos muito aí, todos os ambientalistas, a respeito de meio ambiente, preservação da nossa flora e da fauna. A serpente faz parte da nossa fauna e se fala muito em preservar animais. Eu sei que os animais vivem aí num sistema de equilíbrio ecológico e preservar animais, no caso da serpente, o que você diz disso? O que se recomenda? Preservar animais tem a ver também com preservar a serpente, mesmo sendo animais peçonhentos? Então, assim, uma coisa polêmica, Valdeci, né? É uma coisa polêmica, né? Porque, assim, até interessante, em Jataí, quando eu ainda trabalhava no Corpo de Bombeiros, né, no batalhão de Jataí, eu dei uma série de palestras para assentamento. O pessoal tem uma cooperativa ali, né, dos assentados, e ali eu ia falar sobre os perigos desses animais peçonhentos na zona rural, como proceder, né, e falar um pouco sobre soro, sobre os animais que ocorrem naquela região, os cuidados que tem que ter, os instrumentos que você pode utilizar para poder se assegurar que não vai ter um acidente ali no campo com esses animais. E aí é muito difícil você conversar com a população mais antiga, né? Porque tem muita crença e muito mito em relação à serpente. Até porque, assim, a serpente, ela é bíblica, né? Então, na Bíblia, ela já é vilã. Então, a gente entende, assim... foi ela que enganou, né? Que enganou a Eva. Então, foi ela que armou o golpe, né? Então, o que acontece? Então, o pessoal, as pessoas têm medo, têm pavor de cobra. Então, assim, é difícil você tirar da pessoa que ainda não pode matar. Então, assim, eu tento entrar com alguns argumentos. Em questão de legalidade, tudo é não matar. Não pode, é proibido, né? Inclusive, tem penalidade. Então, o que acontece? A lei não permite. Aí, o que acontece em relação, então, aos meus argumentos de convencer a pessoa a não matar esses animais? Porque esses animais são predadores de rato. Rato transmite doenças que causam muito mais mortalidade do que a própria serpente. Leishmaniose. A gente tem várias, leptospirose, a gente tem a hantavirose, que é uma doença que há umas décadas atrás, ela teve um
pequeno surto na região de Brasília. A hantavirose está em uma taxa de mortalidade que beira os 50%. Uma pessoa que pega uma hantavirose, que é uma doença transmitida por rato, a chance dela morrer é 2-1. E sem as cobras, os ratos aumentariam e a hantavirose seria fatal. É um desequilíbrio ecológico. Você tirou a cobra, você tirou o principal predador do rato. Então, é um dos argumentos a ser utilizado. Interessante, hein? Interessante. Realmente, então, vamos preservar as cobras, mesmo sendo venenosas. O que nós temos é que tomar os devidos cuidados, né? Se você vai aí no sítio, andar em um lugar que tem aí uma vegetação, é claro que tem que se tomar os cuidados, usar um calçado apropriado. O que tem que fazer é isso. Você já falou aqui, Ulisses, mas eu quero reforçar a respeito das ocorrências com animais de estimação ou aqueles animais domesticados em casa. Tem ocorrência também com relação a isso, né? Você já falou alguma coisa aí? Frisa mais essa questão. Pois é, os animais domésticos, a gente tem, assim, às vezes também muito problema com cachorro, principalmente de raças que são mais agressivas, que podem se tornar agressivas, né? E aí eu não quero entrar no mérito se é agressivo por conta da raça ou se é por conta da criação que o seu tutor dá ao cachorro, né? Porque é um assunto muito polêmico. Então, mas a gente sabe que raças como Pitbull, né, Rottweiler, mais o Pitbull, eles causam acidentes, são acidentes fatais. A gente tem que importar, né, vítimas fatais de Pitbull. Então, o que acontece? Tem pessoas que criam esses cachorros e acabam abandonando o cachorro na rua. Entendeu? E aí esse cachorro começa a atacar, começa a ir em cima de pessoas, mata outros cachorros. E para quem que eles vão ligar? Bombeiro. Antigamente, Valdeci, eu não estou aqui para... Eu estou sendo pragmático, eu não quero aqui, né, puxar para um lado ou para o outro. Estou entregando dados. Antigamente a gente tinha a famosa carrocinha, não é? Na nossa época, eu falo assim que eu também não sou muito novo, né? Eu já estou beirando os 45 anos. Então o que acontece? Na nossa época, como é que se controlava a zoonose? A carrocinha passava, pegava o gato, o cachorro, levava... Sacrificando os animais. Daqui 20, 30 dias não aparecia o dono, fazia-se eutanásia. Então, de uns anos para cá, criou-se uma lei, né, a sociedade não aceita mais que se faça isso com os animais, criou-se uma lei proibindo a eutanásia de cachorro. Aliás, a eutanásia até existe, mas ela é feita por veterinários quando o cachorro não tem mais condições de ser tratado. Então, o veterinário pode fazer isso. Mas essa matança de cachorro, só porque estava na rua solto, ela acabou. Por lei não pode mais. Então o que aconteceu? A gente teve um aumento de cachorro. Tem muito cachorro na rua e muito gato. Então é até por isso que a gente tem muita ocorrência. É gato parindo em estuque de casa e começa a miar, o povo não dorme de noite. Fala, não posso tirar daí, você vai ficar com os gatos? Direto tem ocorrência assim. Eu vou pegar esses gatos para mim? Onde que eu vou pôr esses gatos? Em Iporá falta um centro de zoonoses. Falta uma pessoa que tria esses animais. Falta. Então, assim, um bombeiro não pode ficar com esses animais ali. Então, o que acontece? Tem muita ocorrência que a gente tem que dar um jeito, levar na conversa, no bom convívio com a sociedade. Então, o que acontece? Esses cachorros, né, soltos na rua, principalmente os que estão soltos, eles causam também acidente. Uma hora ou outra, um motoqueiro, um bicicleteiro, bate num cachorro. Então, tem um outro problema ainda, que é de saúde pública, que é o cachorro furar lixo. Eu mesmo lá em casa, eu cansei de pôr o lixo na lixeira, no outro dia o lixo está tudo no chão lá. Né? Acontece muito em Porá. Então, o cachorro à noite sai furando lixo todo mundo. E isso aí vai causando um problema, até um problema de saúde pública. Aí vem mais mosca para a cidade. Então, como biólogo, eu vejo isso. E a gente tem que falar sobre isso, Valdeci. A gente tem que fechar o olho, tem que cobrar as autoridades que têm que ir atrás de resolver esse problema. Qual que, então, é o que tem que fazer com os cachorros? Tem que pegar e colocar em canis, em ONG. Só que tem ONG que vai sustentar esse tanto de cachorro. Não tem, é uma condição boa você pegar 300 cachorros e colocar num ambiente de 100 metros quadrados? Os cachorros estão num ambiente sadio? E se entra um vírus ali? Todos os cachorros vão ser contaminados. Olha a mortalidade que você vai ter de cachorro naquele local. Então, eu não estou aqui para apontar erros, mas a lei veio como uma solução para não matar mais cachorro, mas e agora? O que a gente faz com o cachorro? Então a lei é boa para um lado, mas e agora? O que a gente resolve?
empurra isso aí com a barriga. Não E às vezes reflete até no nosso serviço. Faltando centro de zoonose. Então, assim, às vezes uma solução seria castrar os cachorros para que daqui a pouco diminua. Poderia ser, mas eu não estou aqui, eu não faço leis, eu só estou sendo pragmático com informações. Reflexões importantes feitas por um biólogo, né? Falando com sabedoria sobre essa situação que realmente ela merece aí toda a atenção do poder público. Com certeza. Nós estamos aqui no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Estamos contando com essa audiência e na nossa transmissão a gente manda aquele abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Vamos seguindo aqui, nós temos alguns minutos ainda. Tem pergunta aí? Pode fazer a pergunta aí, Hélio. Tem gente que está nos ouvindo, o nosso assunto é interessante. Pode fazer a pergunta, Hélio. O Ulisses, o César, né, está perguntando, Ulisses, se pode criar serpente como pet. Como pet. Serpente como animal de estimação. Um abraço pro César. Ele tá querendo me sacanear, viu? É formado comigo em biologia, sabe até mais do que eu. É outro cara bom. Mora lá na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Um abraço, César. É meu irmão, é amigão meu. Formamos junto, trabalhamos muito junto. Então, no Brasil, existe sim a criação de algumas serpentes, só que tem que ser legalizado. E o processo para se conseguir essa licença para criar e revender, ele não é fácil. Mas existe sim, existe a compra de animais, mas são animais registrados. Porque no Brasil, o que acontece? A maioria dos pets que a gente tem com animais exóticos, né, o nome já diz animal exótico, é que vem de fora. Então você vai hoje comprar um passarinho, você vai comprar pássaro periquito australiano, né, são animais que vêm de fora. Inclusive, por exemplo, no Brasil se vende muito piton, que é uma cobra que ela é da Ásia, eu não sei se ela ocorre na África também, mas ela é um animal de fora. E o pessoal compra esses animais, né, que são permitidos à venda, e eles criam esses animais, só que o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nos Estados Unidos, teve uma onda de criação de serpente como pet, principalmente essa piton. E aí, esse bicho cresce muito. Chega a ter 4 metros, 5 metros. E o povo compra ali com 80 centímetros, um filhotinho, né, porque é fácil transportar. E a pessoa compra sem saber se aquele bicho vai crescer. Aquele bicho vira um monstro. O cara não tem condição mais de eu ter esse animal, solta na natureza. Então, hoje nos Estados Unidos, você tem uma infestação de piton. E ela começa a comer animais da fauna silvestre. Ela começa a causar um desequilíbrio. Então, hoje nos Estados Unidos, os próprios órgãos ambientais caçam as piton e eles até pagam pessoas que têm autorização para caçar, para exterminar. É a mesma coisa que está acontecendo com o javali. O javali entrou, está acabando com lavoura, está acabando com nascente, que o bicho fuça em nascente, ele come raiz, ele vai atrás de nascente onde você tem uma rica concentração de minerais, ele se utiliza daqueles minerais, o sal, que é para a fisiologia dele. Então, ele pisoteia a nascente, ele invade espaço do cateto, do queixada que a gente já tem na nossa fauna. E, assim, está liberada a caça. Por quê? Porque o Estado não deu conta de controlar e agora os caçadores é que estão tentando resolver o problema. E eu acho que não vai resolver, não. Mesmo com os caçadores, a caça legalizada ainda é difícil. É difícil, o bicho reproduz muito rápido. Estamos com o Sargento Ulisses falando sobre a questão dos animais, os acidentes, incidentes que envolvem animais. Ulisses, vamos falar agora sobre o Lago Pôr do Sol e o jacaré do lago. O jacaré morreu há pouco, parece que tem outro jacaré. Fale como é que está aí. Ainda tem o jacaré no lago? Que esclarecimento você traz sobre o jacaré no lago? Pois é, até uma vez que a gente capturou o jacaré, eles chamam ele de Jack, né? Colocaram até um apelido aí nas redes sociais. Então, ele estava logo acima do lago ali, próximo, ali tem uns ferro velho ali, né? Umas oficinas, ele estava ali. E eu, junto com o sargento Eduardo, fomos lá e coletamos o bicho, né? Fizemos a coleta dele, tranquila. Ele estava um pouco distante da água. Ele estava lá de frente à calçada, lá, num lugar que tinha uma grama assim, escondido lá. O pessoal filmando, vendo, a gente foi lá, capturou ele, colocamos ele de volta no lago e fizemos um vídeo, capturando, soltando. Aí,
vocês, as outras mídias de Iporá, né, replicaram a nossa reportagem, que a gente colocou no Instagram do Corpo de Bombeiros de Iporá. E aí o pessoal começa a comentar, né? E eu vou ali curioso para ver o que o pessoal está comentando. Aí, assim, a metade você vê que é a favor de deixar o Jack lá no lago. A metade era contra. Tem que tirar esse bicho daí. Ele vai... Até quando vai deixar? Ele vai matar uma criança. Divide. Só que, assim, é outra questão. É polêmica esse tirar animal e soltar na natureza. Aonde que eu vou soltar ele? Não posso soltar ele no cerrado. Eu tenho que soltar ele em um ambiente de água. É onde ele tem alimento. Vamos entrar na cabeça do jacaré. Ele está ali no lago, sozinho. Tem comida para ele. Quando ele sai ali fora para tomar um sol, que o bicho é réptil, ele precisa de fazer uma termorregulação do corpo, né? Ele tem sangue frio, ele tem que né, tomar um solzinho. Né? Gaúcho fala, vamos lagartear. Gaúcho tem esse palavreado, vamos lagartear. Lagartear é porque todo calango cedo vai tomar um sol. Então, gaúcho, quando está no sol cedo, ele está lagarteando. Aprendi essa gíria com gaúcho. Então, o que acontece? O lagarto está ali, o pessoal tira foto, vê ele é uma estrela. Ele está no ambiente dele, ele está tranquilo. Na cabeça dele, ele não quer sair dali. Nunca atacou ninguém. A gente tem em Porangatu, um lago também dentro da cidade, lá tem centenas de jacaré e capivara. Não oferece risco. Teve um acidente com a criança. A criança foi tentar alimentar o jacaré. Aí aproximou dele. Aproximou, mas acidente a gente tem com cachorro, não tem? Muito mais do que com jacaré. A gente tem acidente com gato, com um monte de animal que a gente tem na cidade. Então tem que tirar tudo. Então, assim, tirar um animal e colocar ele em qualquer lugar, ele vai morrer. Então, se é um animal que não está trazendo, não tem ocorrência relacionada a ele atacar alguém, deixa o animal ali. É o espaço dele. E temos um jacaré no lago. Eu acho que tem um pequenininho lá. Eu acho que esse maior, parece que teve uma morreu. morte. Teve uma morte. Aí a gente não sabe se de repente o que acontece. Ele pode ter morrido por ingerido um alimento, às vezes que alguém jogou ali com a sacola, e ele foi engoliu essa sacola e né, asfixiou ele, ou foi para o trato intestino e ele morreu, ou alguém envenenou ele com alguma comida envenenada, não sei. Eu não sei falar o que aconteceu com ele, mas, infelizmente, ele morreu. Mas eu acho que tem um pequenininho lá. E capivaras? Capivara sempre teve ali, né? Eu mesmo já vi elas ali. Não oferece risco. Nenhum. E tem alimentação para elas porque é um animal herbívoro, né? Ele pasta. Tranquilo. É tipo gado mesmo. Tem pasto. Ele gosta daquele capim que está ali na beira do córrego. Então é tranquilo. Não, ali ele tá e não traz risco para ninguém. Não traz risco. Então o lugar do jacaré, pelo que a gente entendeu aqui, é ficar realmente no lago. E não aproximar muito dele. Até assim. E hoje ele está pequeno, né? Está pequeno. Se começar a acontecer acidente, é lógico, vai ter uma repercussão. Então, mas não compete ao bombeiro pegar o jacaré e falar, não, eu vou levar ele e vou soltar em determinado lugar. Não, aí já não é com a gente. Aí é a Secretaria do Meio Ambiente. A gente pode capturar, mas aí é o que eu te falei, é um centro de zoonose, é a Secretaria do Meio Ambiente, é o IBAMA, tem que ser acionado para falar, para onde nós vamos levar? Vamos levar para um centro de triagem? Para uma fazenda que tem autorização de cria? Vamos soltar numa fazenda onde tem um lago que já tem jacaré e o fazendeiro aceita a soltura? Aí sim. Estamos no OG Notícias entrevistando o Sargento Ulisses. E nossa transmissão tem apoios do Posto Rede Parceirão, que tem um combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Posto Rede Parceirão, em Israelândia, ali nas margens da GO 060 e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise, análises clínicas que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Laboratório Bioanálise no centro de Iporá, ali na Avenida Pará 365. E o Laboratório Bioanálise faz coletas em outras cidades. Faz coletas em Piranhas, em Jalpaci e em Amorinópolis. Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato 649-9623-5621. Maiara e Wendel a serviço do meio ambiente em nossa região. Baratão Shopping é o maior, é o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo para atender toda a nossa família. E está há mais de 4 décadas nos servindo. Vende para você pelo WhatsApp, 649-8154-1495. Ulisses, vamos aqui partir para o finalmente aqui do nosso bate-papo. Eu quero ainda te perguntar
sobre a questão de atuação regional do Corpo de Bombeiros. Nós falamos aqui muito de assuntos envolvendo animais em Iporá, mas o batalhão do Corpo de Bombeiros ele é regional. Se chamarem vocês lá em Piranhas para atender uma questão de animal, é possível? O atendimento fica aqui? Como é que é isso? Não, eu já fui, até em Piranhas mesmo, capturar uma jararaca. A pessoa entrou em contato, geralmente, quando a pessoa entra em contato, o que a gente faz? A gente solicita que envie uma foto. Então, às vezes, cidade de Diorama, Ivolândia, a pessoa, nossa, tem uma cobra aqui em casa, o que eu faço? Aí eu tiro uma foto dela, você consegue? Se eu tiver de serviço, então, assim, como eu já tenho experiência e sei identificar o animal, eu falo, ó, essa cobra não oferece risco, não. Pode pegar ela aí mesmo, com um rodo, alguma coisa, e pôr para fora. Entendeu? Então, às vezes, você consegue resolver no telefone. Administra de longe. De longe. Mas não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Então, tem bombeiro que não vai ter esse conhecimento. Então, vai lá buscar a serpente. Aí vocês vão. Vamos sim. E tem ido longe? Nossa... Pelo menos. Não, eu fui em Piranhas. Eu não sei os meus outros cidades colegas. vizinhas têm atendido mais frequentemente? Tem, já fui. Até em fazenda. A pessoa está na fazenda, ou tá a cobra dentro de casa. Já fui em fazenda. Tem até um amigo, o Fábio, que é professor ali no IF, ele comprou uma chácara aqui na saída aqui do Santa Marta, aqui do Garra ali, do Lobo. E, moço, ali era toda semana, tem uma cobra aqui, tem uma cobra aqui. Ali é ninho de cobra e é jararaca. Então, assim, ele tinha muito medo. Aí eu comecei lá a pegar o animal e tal, e aí ele foi perdendo o medo. Hoje ele mesmo pega, põe numa cacheta e leva e solta. Aprendeu? Ele não me chama mais, ele me chamava direto. E aí eu fui ensinando ele, fui mostrando, hoje ele já sabe até mais ou menos o que é a peçonhenta e o que não é. Ele foi um curioso que aprendeu, hoje ele não liga mais para mim, tô até que soldado, ele dá uma ligada, que quando ele vai lá ele fornece um cafezinho, um lanche, pode me chamar de novo, Fábio. Nós conhecemos o Fábio, é o professor do IF, tem o sítio ali no Taquari, ali perto do Taquari. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo muito interessante, onde a gente tanto aprendeu, né? Quantos ensinamentos a gente ouviu aqui do sargento Ulisses Pérez, ele que é, além de bombeiro, é biólogo e atuando aqui na lida com os animais. Eu vou te deixar à vontade agora, Ulisses, um arremate final aí, as suas recomendações a respeito dessa questão dos riscos com os animais. Certo. Então, assim, eu acho que o risco maior, Valdeci, que a gente deixa para a sociedade é quanto ao cuidado com esses animais peçonhentos, né? A aranha, a lacraia também, que é um animal peçonhento, o escorpião e a serpente. E em caso de acidente, o que a pessoa tem que ter em mente? Procure atendimento médico. Por quê? Porque todo soro, tanto o soro antiofídico, quanto o soro antiaracnídeo, antiescorpiônico, tá? Ele é gratuito. Tá? O Ministério da Saúde compra toda a produção de soro do Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil, compro e é distribuído para os hospitais. E se você for no hospital particular, não tem. É no público, é grátis. Então, a pessoa às vezes fui picado de cobra. Não, mas eu vou no hospital, será que eu vou ter que pagar? Não, é gratuito. Então, assim, e uma coisa, quais são os cuidados que a gente deve ter e as coisas que a gente não pode fazer? É bom deixar isso também no final aí. Eu deixei passar em branco e agora lembrei. Se eu for picado por uma cobra, pode chupar o local da picada, pode cortar, eu posso dar álcool para a pessoa, tem gente que dá pinga, não dá pinga para ele. E aí? Né? Não pode. Eu posso fazer o torniquete? Não posso. Não posso dar nada. Entendeu? Quando o veneno, a cobra picou, o veneno já vai para a corrente sanguínea, já está no tecido. Não adianta você chupar ali, que você pode se contaminar com sangue ali se o cara tiver uma hepatite, for soro positivo para alguma doença. Então você se lascou, né? Para ajudar um cara que não adiantou nada. É levar para o médico mesmo. Falta de conhecimento. Então, por exemplo, outra coisa, o torniquete. Se for uma jararaca, a ação do veneno da jararaca ele é proteolítico. Ele destrói as proteínas, a camada da célula, a membrana celular. Então, o que acontece? Ele ataca ali e ele vai destruir primeiro os vasos sanguíneos, que é onde ele vai circular. Então, se eu faço um torniquete, a ação do veneno nos vasos sanguíneos vai arrebentar com a minha circulação daquele local que eu amarrei ali uma corda.
Então o veneno vai agir só, vamos supor, se eu amarrei aqui no meu joelho, vai agir da canela para baixo aqui. Eu vou acelerar esse processo, né, de ação proteolítica do veneno. Ele vai comer o meu tecido mais rápido, ele vai destruir os meus vasos sanguíneos. Então eu vou ter o quê? Um edema grave, eu vou ter o que a gente chama de gangrena, que é quando você estoura toda a circulação sanguínea. Esse cara, na hora de chegar no hospital, o que vai acontecer com a perna dele? Vai ser amputada. Então, o que é a orientação? É levar para o médico. Foi picado por serpente, pega essa pessoa, deixa ela calma. É difícil deixar calma, mas tem que deixar, porque se ela ficar nervosa, você vai acelerar o batimento cardíaco, a pressão arterial, você vai fazer esse veneno circular mais rápido. Então, deixa a pessoa calma, leve ela para um hospital, mas você pode fazer é dar água, porque a água até aumenta o fluido do corpo e pode, de certa forma, diluir o veneno que está na corrente sanguínea. E apressar o transporte para o médico. Né? Para o médico, para o hospital público. Muito bem. E vamos encerrar aqui, nosso tempo está acabando, Ulisses. Agora, o chamamento para o bombeiro, reforça aí o telefone do bombeiro, já é muito conhecido, mas fale aí dos contatos com o bombeiro. Tá, o nosso telefone de emergência, ele é 193, né? É o telefone nacional, para qualquer lugar que você estiver no Brasil, é 193. Você ligou 193, vai cair no corpo de bombeiro mais próximo de você. A gente teve um problema com o nosso 193, com as linhas da Oi, que caminhões passavam e rebentavam os fios. Então a gente chegou a ficar um tempo sem telefone. A pessoa ligava 193, caía em Goiânia. Mas está funcionando agora. Então, a gente instalou o VoIP, que é um sistema por internet. Então a gente não precisa mais de cabo de telefone. Então o 93 está funcionando. O 93 voltou a funcionar há pouco tempo agora e está funcionando perfeitamente. Mas mesmo se você tentar, porque tem algumas operadoras que você liga, cai em Rio Verde, cai em Jataí, cai em Goiânia. Se você não conseguir, a gente tem um número fixo, 3603-7430, que ele é o WhatsApp. Então, anota ele aí, salva, que você vai ver lá que vai aparecer o símbolo do Corpo de Bombeiros. É só ligar ou mandar uma mensagem. É isso aí, obrigado, Ulisses, por aqui ter vindo. O tempo está acabando aqui, vamos encerrar o nosso bate-papo. Foi muito bom ouvir você, Ulisses. Obrigado por você ter vindo. A gente termina aqui sempre os nossos bate-papos, entregando uma lembrancinha para quem aqui vem. Aí tem uma garrafa térmica personalizada com o seu nome. Opa, muito obrigado. Obrigado, Ulisses. A gente volta quinta-feira. Nós vamos entrevistar o doutor Maurício Ribeiro, lá da CSI. Ele tem uma clínica com muitos profissionais e ele está organizando a Corrida da Saúde. Até quinta, um abraço a todos.